Então, porra! Porra! Outra Eu incoerência. fico desgraçado na minha cabeça! Olá, eu sou o Leonardo Kitsune, Danilo Caneiro, e esse é o SideQuest. Are you ready? Como vocês já perceberam, isso não é um videoquest, isso é um SideQuest. É bem diferente. Então é uma coisa um pouco mais solta, a gente só vai Sem compromisso, sem tanta estrutura, tá? É. A gente vai meio que bater papo e soltar a nossa opinião sobre Sword Art Online, que a gente acabou de assistir. Você já fez um vídeo de Sword Art Online, você já Sim. fez o SideQuest. Sim. Muita gente questionou. Porque você tava cobrando porrada e todo mundo falando, mas Sword Art Online é romance. Sword Art Online é uma história de amor. Eu fui enganado no início da anime, que os 3 primeiros episódios, o foco era batalha. Foi apresentado um personagem que era foda, queria ganhar aquele jogo. E era assim, era um cara atormentado por um trauma, preso Exato. num jogo onde ele podia morrer, e ele ia jogar sozinho pra vencer todo mundo. Eu fui enganado. Essa era a história do começo do anime. Sim. Então o que a gente vai fazer é o seguinte. Sword Art Online tem 2 partes, digamos assim, 2 Sim. focos. Ele tem o foco do jogo, da trama do jogo, dos 2 jogos no caso, e ele tem o romance, a história de amor, Kirito e Asuna. Pelo menos metade da história é Kirito e Asuna, né? E a gente vai aqui dividir. Vamos falar primeiro do romance, deixar isso de lado, e vamos falar também da outra parte da coisa. Então vamos primeiro para o romance. O que faz um bom romance no anime é o casal principal, é a interação desse casal, é a forma com que eles se apaixonam. Sim, às vezes é o modo como eles chegam até ficar juntos, Sim. ou às vezes é o relacionamento desse casal. Ou o conflito que gera entre Exato, eles. exato. E nós vamos levantar várias questões com relação a isso. O casal principal de Sword Art Online é bom? Sustenta um bom romance esse casal? Bom, a gente já tá indo de encontro à opinião geral de que eles são um dos melhores casais da história do anime. Que muita gente diz. É. Que eu particularmente discordo. Eu não tenho memória de tanto casal assim, mas enfim. Leonardo, Toradora, cara. O O casal de Toradora, eu Toradora prefiro. ganha. O casal do que eu fiz o SideQuest recentemente, o Tonari no Kaibutsu. Tonari no Kaibutsu. Yusuke até com a Keiko. Yusuke Keiko é um bom casal. Show. Então, Naruto e Sasuke é um ótimo casal. agora Sword Art Online, a gente vê mais o lado dela se apaixonando pelo Kirito do que pelo lado dele. Pois é, porque aí eu tava pensando, eu teria que primeiro me importar com essas pessoas, certo? E demora pra isso acontecer, pelo menos pra mim. Demora, pelo menos emocionalmente, porque eu quero ver o Kirito metendo porrada com 2 espadas, isso é legal. É. Agora, e eu também tenho trauma causado pelo jogo, pessoas morreram por culpa dele. Sim. Agora, emocionalmente, como pessoa, para um relacionamento com uma outra pessoa, eu não consigo pensar no que o Kirito tem de tão interessante para tantas mulheres, primeiramente, se apaixonarem por ele. Porque no início tem o Arém, né? Ele encontra uma pessoa e a mulher Ela se se apaixona por ele. apaixona por ele. É automático, assim, é fantástico. Sem ele fazer nada. Sei lá, acho que é a postura introspectiva com a roupa preta. E o que acontece é que eu não consigo, eu juro pra você que eu não sei definir pra você a personalidade do Kirito. Eu não Então, sei falar pra você, olha, o Kirito é um cara assim. Eu não sei. É porque a personalidade que é mostrada no anime é de um cara aficionado por MMO, que sabe jogar bem e só isso. Só isso que ele sabe E dizer. ele é retraído. Mas aí, vamos ser honestos aqui. Lá pro final do anime mostra que ele foi adotado, por isso ele é um cara mais introspectivo, por isso que ele é viciado em MMO Ele e tal. se Então, afastava da família, ele não tinha um relacionamento bom com a irmã. então, o que a gente sabe dele é só isso. Aham. Agora, a gente sabe muito menos dela, da Asuna. Porque né? a Asuna, Não entra na vida pessoal dela. não, em nenhum momento. E ela tem um negócio que é o seguinte, no começo ela tá meio perdidaça e o cara vai lá e dá forças pra ele. Isso, Pra ela. pra ela. Aí o que acontece? Ela vira uma pessoa forte. Sim. Ela vira uma pessoa independente, ela é a segunda no comando do clã, do maior clã da porra do jogo. Sim.
Então, quer dizer, ela é uma pessoa de personalidade forte e de atitude. Sim. O romance acaba com ela. Porque vocês podem reparar que depois que eles ficam juntos, ela toma menos atitude. Por mais que em algumas batalhas ela até participa, mas ela não toma iniciativa. Ela é passiva. Ela é passiva. Se o Kirito fala, ó, você fica aí parada que eu vou lá lutar, ela fica. Não, ela vira donzela em defesa ela mesmo. vira donzela em defesa. Então, eu reconheço que, na verdade, eu não sei muito bem exatamente por que eles começaram a ficar juntos. Pelo menos eu não sei por que ele se interessou por ela. Ela eu consigo até entender. Sim. Mas ele por ela eu não sei. Mas pelo menos o anime faz um bom trabalho em estabelecer que eles têm uma relação boa e estável, de que eles de fato se amam e estão juntos. Uhum. Eles moram juntos, eles adotam a menininha. Então, o estabelecimento de um relacionamento estável existe. Pelo menos isso eu reconheço, e essa é uma parte boa, inclusive, da coisa. Com certeza. Então, como eles estão juntos, eu não sei muito bem. A parte do romance da irmã dele com ele mesmo, acho um saco. Desnecessário, não precisava daquilo. E é pior ainda, porque ele não sente nada por ela e ela se apaixonou por ele enquanto ele estava em coma. E aí a segunda parte é toda uma forçação de barra, porque é a história dela, não é a história deles dois. Sim, então o romance ele tem uma quebra do relacionamento deles e é gerado um novo conflito em que ele tem que resgatá-la. Então tudo bem, você sente a importância da causa dele, só que para gerar um novo conflito, eles adicionam a irmã dela apaixonada por ele. Pra gerar conflito nessa parte sentimental, na parte sentimental da coisa. Porque tem o conflito da parte do jogo, que é o sequestro, e o conflito da parte sentimental, que é um triângulo amoroso, que na verdade é duas pessoas que se amam e uma terceira que tá tentando entrar no meio. Seu veredito sobre romance em Sword Art Online? Eu acho que foi um pouco enrolado demais. Eu acho que faltou um pouco de ritmo para fazer você se importar melhor com o casal. A interação do casal no início é um pouco vazia, né? Porque é só eles trocando lanche, eles embaixo da árvore, que ali é uma cena importante, a gente tem que reconhecer. Mas até o momento era só aquela troca de lanche, aquele papo um pouco vazio. E aí, para suprir essa necessidade do mau planejamento inicial, eles fizeram 3 episódios só dos dois juntos. Sim. Que aí surge a Yui, né, a menina. E ali é uma forçação de barra para você se importar com o casal e entender o quão apaixonados eles são. Eu discordo um pouco de você. Eu acho que... Eu gosto da parte que eles estão juntos. Mas podia assim, ter um pouquinho, né? Não é que exatamente eu gosto, eu achei meio chato de assistir. Mas eu não vou falar que é ruim. Eu acho que na verdade é bom. Eu acho que não, foi importante pra trama. Porque eu acho que é aquela coisa, não é a história de como eles conseguiram vencer os obstáculos do amor para ficarem juntos. É como eles ficaram juntos e tiveram que vencer os obstáculos de fora. Que na verdade é só o Kirito resolvendo, porque eles não resolvem nada juntos, né? Mas eu não consigo deixar de ter a impressão de que não há conflito entre eles. Não tem conflito entre eles, é muito fácil o relacionamento. É muito fácil o relacionamento deles e você pega, por exemplo, o Toradora. Os dois se brigam, assim, discutem, não sei o quê, só que eles se gostam. E um ajuda o outro, os dois passam por várias situações juntas que justificam o amor um do outro. Agora, o que justifica o amor um do outro no Sword Art Online é só eles morando junto. Foi ali a grande justificativa do amor deles. Porque até aquele ponto não tinha nada. É aquilo que eu falei. A Azuna eu até entendo por que ela tá com ele. Por que ela quer estar com ele. Mas da parte dele me dá meio que a sensação de que um monte de mina passou dando tchauzinho, mostrando os peitos. Oi, você é bonitão, gostosão, vem cá. Mas ele resolveu comer essa. Tipo, não tem muito motivo pra ele gostar dela, a não ser o fato que ela faz comida. Mas, sim, o foco de Sword Art Online é o romance, a gente reconhece. É bem executado. Podia ser melhor. Bem executado. Podia ser melhor. E a maior parte dos comentários que a gente está fazendo é sobre a primeira parte, porque a segunda, Jesus! Agora analisando um pouco a parte do jogo, dos dois jogos, né? Porque tem a primeira saga que é do Sword Art Online mesmo,
E a segunda que é Alfheim. Eu achei a primeira parte melhor. Sim, nesse sentido. Porque em todos os sentidos. Em todos os sentidos, porque tem batalhas mais interessantes lá, tem chefes, uma coisa que eu achei senti falta no segundo. O segundo parece um Second Life com fadas. Né? Não tem monstro, não tem nada. O pessoal vai falar, tem monstros sim, que eles lutam, os macaquinhos lá na caverna, não sei o quê. Mas aquilo não é batalha, gente. É dar uma, duas espadadas e acabou. Mas no Sword Art Online é mais explorado isso. Tem as fraquezas dos inimigos, tem aquele objeto imortal, né? Que a Yuri, ela só entrou na história por duas razões. Uma, mostrar o sentimento um pelo outro, para mostrar que eles poderiam ser uma família. E apresentar o conceito de objeto imortal e virar o Game Shark dele no segundo jogo. Porque é um puta de um Deus Ex Machina do caralho. As batalhas do primeiro são melhores executadas, quando tem ação é muito melhor do que o primeiro, do que o segundo jogo. Só que o segundo jogo eu achei mais dinâmico, mais rápido, eu achei melhor. Porque no segundo tem pouco jogo episódio também. Tem pouco episódio, então boa parte do tempo é devotada ao objetivo de resgatar a mulher lá. Isso. Então, sendo que no primeiro, como eles estão presos lá, eles não têm muita... Eles não tem como deslocar, por exemplo. Sim. Então eles meio que vão se arrastando, né? O anime meio que dá essa sensação, até porque ele é meio enrolado, meio arrastado. A coisa vai se arrastando porque eles estão lá há 2 anos. Então, porra, mas que saco, né, velho? Acontece bastante coisa e é legal que tem trechos que mostra a diferente adaptação de cada pessoa lá dentro do jogo. Sim, isso é interessante. E isso pode render até uma outra conversa mais pra frente. Agora, uma coisa que eu também acho que é boa na primeira parte é que a situação que está sendo posta lá é a situação de eles presos num jogo e eles podem morrer a qualquer momento. Então isso gera uma tensão maior do que no segundo jogo. Pois é. Porque no segundo jogo eu tenho que resgatar ela até tal dia onde o cara, filha da puta, vai casar com ela. Em coma, mesmo assim. Então eu tenho que resgatar ela até tal dia. Mas eu vou dormir, vou pra escola, eu vou fazer compras. Não, e fora que as lutas a gente não sente... Por que eu tenho que esperar que ele lute bem? Ele não vai morrer. Ele vai perder XP. Tanto é que ele vai que nem o louco lá no portão lá do final, né? Aí morre e ele, tanto faz, ele sabe Pois que... não faz diferença o fato de ele morrer ou não. Então as lutas não tem perigo. Que eu sei que vai ficar tudo bem depois. Na primeira parte tem perigo. E por conta desse perigo, eu estava investido na primeira parte. Sim. Eu estava assistindo e eu estava... Porra, eu quero saber como é que eles vão solucionar. Você se importa com o personagem. A cada luta que começa, você sente aquele medo, né? Pô, e se o cara realmente morrer? Eu de fato queria saber o que ia acontecer na primeira parte. Na segunda, nem um pouco. Nesse sentido. Porque a segunda é aquela coisa. Na primeira, eles têm aquela situação, eles resolvem, eles vencem o criador do jogo, mais sobre isso daqui a pouco. Vencem o criador do jogo e beleza. Então, resolveu essa situação. Aí cria uma nova situação e eu já não tava nem aí mais. Porque o foco mudou. Mudou pra irmã do Kirito, que por nenhuma razão é apaixonada por ele. E aí entra o fanservice, entra tentáculo, entra peito na sua cara. A segunda parte é peitos balançando, peitos virtuais balançando e incesto. É uma maravilha. Como jogo, primeira parte boa. Com certeza. Eu acho que é uma trama mais interessante do que o vilão é melhor. O vilão é melhor. Vamos comparar os dois vilões. A razão do primeiro vilão é tosca. Que ele confessa lá depois do Game Shark, do Kirito negar a própria morte. Mas ele tem a razão dele que ele tinha lá um sonho. Mas ele é um cara normal. Ele é um cara que fez um jogo, um experimento, colocou pessoas lá e beleza, ele é um cara normal e ele fala, porra, eu queria ter o meu castelo e eu fiz o jogo pra realizar o meu sonho do castelo voador. É um cara meio psicótico, mas normal. Agora o outro... é um exagero de... Não, é muito... Cara, é vilão de filme infantil ruim. Agora, Sword Art Online, quando você vê que eles podem fazer uma coisa um pouco mais lógica... É porque eles se levam a sério. Sword Art Online se leva a sério. Se leva a sério. Se eles brincassem com a situação, ia ser outra coisa. Essa é a diferença. E você viu que ele pode ser sério e que é bom quando ele é sério. O primeiro episódio... Tem elementos ali. O primeiro episódio é foda. É sério, o primeiro episódio é foda. A primeira metade é muito boa. O primeiro é foda. Agora ele caga no vilão da segunda, caga na trama da segunda. Sim. É tudo pro caralho. Agora começa a ir tudo pro caralho
no fim da premissa. Sim. Agora vamos entrar no criador de Sword Art Online, que eu não sei o nome, você procura e coloca escrito aqui Eu embaixo. coloco aí, não tem problema. E cara, o que foi aquele final? O que tava acontecendo ali? Pra começar, o Deus Ex Machina, que eu tô indignado até agora. O cara morreu, escreveu na tela, você morreu. You're dead. Por um segundo ele fala, não, eu não morri. Não, Aqui não! aqui não. Aí ele fica, volta e mata o cara. Eu acho que assim, não tem lógica, mas eu perdoo pela eficiência dramática. Sim, Foi um bom momento, funcionou pra quando eu tava assistindo, foi emocionante. foi emocionante, então eu perdoo. Eu não perdoo a Azuna ter sobrevivido. Isso. Porque ela já tinha morrido e tinha passado um tempo, a não ser que durante a luta o criador do jogo tenha, não, vou deixar ela aqui, porque eu sei que esse cara vai me vencer e eu vou ficar com dó dele. Não sei como é que ela sobreviveu. Então, teoricamente, os dois morreram no jogo. Mas E não estão morreu. lá em cima conversando com o criador do jogo. E aí E tem... vem com um papo bullshit Nossa! do porquê que ele fez o jogo. Vem comigo, vamos lá. Eu preciso que vocês acompanhem minha linha de raciocínio. Nosso amigo criador do jogo é um cara que criou um jogo online, colocou lá suas 10 mil pessoas, não sei quantas, 4 mil pessoas morreram por conta da ação dele. Algumas dessas pessoas traumatizaram o personagem principal. Ele perdeu uma party inteira, ele viu aquele exército morrer na frente dele, e Sim. toda hora ele fica lembrando desse pessoal. Até Inclusive, na última batalha, quando tem a revelação, morreram acho que uns 30 ali, né? Pois é, na morreu. luta contra aquele esqueleto gigante. morreu uma galera daquele último Isso. grupo lá. Então Então quer tava fresco na memória dele que morreu uma parte de gente na frente dele. E aquilo marcou o moleque psicologicamente, e metade do que a gente conhece desse personagem, que é ele estar recluso porque não quer mais arriscar a vida de ninguém, Foi é isso. causada por aquele filho da puta que tá do lado dele. Aí o cara fala, eu fiz esse jogo porque eu tinha o sonho de fazer um castelo voador. O moleque traumatizado fala, verdade, eu queria que você realizasse o seu sonho. Aí ele fala, mas e as pessoas que morreram? O maluco fala, morreram. Aí o cara fala, Que pena. Velho, o cara tá ali! É um filho da puta infernal! Isso, aponta pra mim. Não você, não Eu você. sei. Mas você. Não tem muito parecido. Você parece mais o maluco da segunda parte, no mundo real, cabelo pra trás. Meu Deus. Mas o cara Pois tá é. ali do lado dele, velho! O cara que marcou a vida dele! E não, Que matou mais de 4 mil pessoas e ele não faz nada, não questiona, não reclama, nem xinga. nem fala, xinga! Não, Fala, não, ac- tudo bem. acima disso, o anime e o Kirito Tratam ele como herói. tratam como herói e ainda tentam levar o legado do cara. Sim. Porque aparentemente ninguém ficou traumatizado 2 anos preso num jogo, com 4 mil pessoas morrendo à sua volta, perdendo 2 anos longe da sua família. Ninguém ficou traumatizado, todo mundo ainda quer que o MMO fique forte. O MMO não, o VMMO, Virtual Massive, Sei lá. não sei. Mas o jogo virtual, o MMO, RPG virtual, E aí o anime, Eles pra querem que funcione. pra forçar isso, colocam ele como salvador no final da segunda parte. eu fiquei Como indignado. espírito, um dado perdido lá no Como jogo. Deus Ex Machina mora. É. Assim, não, privilégios de administrador pra você. Você pode pegar qualquer espada, toma aí, faz o que você quiser. E, cara, eu fiquei indignado com o fato desse cara ser um herói. E ainda passar. O cara não só é um herói, como ele é tipo um messias. Ele é tipo Deus. Aqui tá a semente de um novo mundo. Faça o meu sonho acontecer. Todo mundo, sim, vamos plantar a semente do Do Criador. novo mundo, online, que eu fiquei 2 anos me fudendo. Isso. Aí eu conquistei uma namorada. Em vez de eu curtir essa namorada na vida real, o que eu vou fazer? Eu vou lá no mundo virtual de novo. Então, o meu ponto é o seguinte. Sim, o foco é romance. Sim, eles estão juntos. Tô muito feliz pelo Kirito e pela Asuna. Só que Mas- tem um pouco mais de coerência, né? Com Não é, o roteiro que você tá fazendo. não é porque o foco é romance que todo o resto do negócio que não faz o menor sentido eu tenho que simplesmente ignorar e falar, não, beleza. Ou perdoar. Não, Vou não é. perdoar porque é uma história de amor. Não, cara, não. O anime deixou claro que morreram 4 mil pessoas. Fora que os dois só estão juntos porque eles estão num jogo online. Sim. Eles não são da escola e acabaram se encontrando lá dentro. Eles precisaram daquela situação. Então aquele setting, aquele cenário... Permitiu eles se conhecerem e iniciar o romance. Exato. E o personagem cresceu porque ele tinha a oportunidade de crescer dentro de um jogo online. Então o fato de ele estar num jogo online e de tudo aquilo tá acontecendo tem que ser levado em conta assim. Não é só porque o foco é romance.
Se fosse pra dar uma nota de 1 a 10, eu dava um 7 pra Sword Art. Não, eu dava um 6 pra Sword Eu Art. também dava um 6. Porque não é a pior coisa do mundo. Mas tá Também. muito longe de ser a melhor. Não é a melhor porque é o que você falou na nossa conversa. Há uma falta de foco. Tem falta de foco muito. Eles não se focam no romance, não focam no jogo. Não, os 2 primeiros episódios dão a impressão de ser uma coisa, de repente ele passa por um romance, e aí ele acaba a primeira parte que deveria ser o ápice do romance. Na verdade é o ápice da história do jogo, que é a história do criador. E aí depois tem um outro conflito que não é mais o conflito... Tem um outro romance que não é mais a história de amor do Kirito e da Azuna. Então eu não sei que história que Sword Art Online tá contando. Ficaria muito melhor se não tivesse segundo jogo. Se fosse só um com Sword Art Online, Com certeza. ia ser muito melhor. 26 episódios de Sword Art Online, nada de Alfheim, não continua, tava ótimo pra mim. Mas se você tiver paciência, assista, vale a pena. Vale a pena porque não deixa de ser divertido, pelo menos até o 15º episódio. Então, eu sou o Leonardo Kitsui. Danilo Canedo. E daqui a pouco a gente volta, né? É isso aí. Tchau, tchau. Até lá. Fui. Depois que eles ficam juntos, ela toma menos atitude. Por mais que em algumas batalhas ela até participa, mas ela não toma iniciativa. Ela é passiva. Ela é passiva. Se o Kirito fala, ó, você fica aí parada que eu vou lá lutar, ela fica. Não, ela vira donzela em defesa ela mesmo. vira donzela em defesa. Kirita-kun. Então, eu reconheço que, na verdade, eu não sei muito bem exatamente por que eles começaram a ficar juntos. Pelo menos eu não sei por que ele se interessou por ela. Ela eu consigo até entender. Sim. Mas ele por ela eu não sei. Mas pelo menos o anime faz um bom trabalho em estabelecer que eles têm uma relação boa e estável de que eles de fato se amam e estão juntos. Uhum. Eles moram juntos, eles adotam a menininha. Então, o estabelecimento de um relacionamento estável existe. Pelo menos isso eu reconheço e essa é uma parte boa, inclusive, da Claro, coisa. com certeza. Então, como eles estão juntos eu não sei muito bem. A parte do romance da irmã dele com ele mesmo, acho um saco. Desnecessário, não precisava daquilo. E é pior ainda, porque ele não sente nada por ela e ela se apaixonou por ele enquanto ele estava em coma. E aí a segunda parte é toda uma forçação de barra, porque é a história dela, não é a história deles dois. Sim, então o romance ele tem uma quebra do relacionamento deles e é gerado um novo conflito em que ele tem que resgatá-la. Então tudo bem, você sente a importância da causa dele, só que para gerar um novo conflito, eles adicionam a irmã dela apaixonada por ele. Pra gerar conflito nessa tende tão interessante pra tantas mulheres, primeiramente, se apaixonarem por ele. Que no início tem o harém, né? Ele encontra uma pessoa e a mulher se apaixona por ele. É automático, assim, é fantástico. Sem ele fazer nada. Sei lá, acho que é a postura introspectiva com a roupa preta. O que acontece é que eu não consigo, eu juro pra você que eu não sei definir pra você a personalidade do Kirito. Eu não sei falar pra você, olha, o Kirito é um cara assim. Eu não sei. É porque a personalidade que é mostrada no anime é de um cara aficionado por MMO, que sabe jogar bem e só isso. Só isso que ele sabe dizer. Ele é retraído. Mas aí, vamos ser honestos aqui. Lá pro final do anime mostra que ele foi adotado, por isso ele é um cara mais introspectivo, por isso que ele é viciado em MMO e tal. Então, se afastava da família, não tinha um relacionamento com a irmã. Então o que a gente sabe dele é só isso. Uhum. Agora, a gente sabe muito menos dela, da Asuna. Porque né? a Asuna não entra na vida pessoal dela. Não, em nenhum momento. E ela tem um negócio que é o seguinte, no começo ela tá meio perdidaça e o cara vai lá e dá forças pra ele. Isso. Pra ela. Aí o que acontece? Ela vira uma pessoa forte. Sim. Ela vira uma pessoa independente, ela é a segunda no comando do clã, do maior clã da porra do jogo. Sim. Então, quer dizer, ela é uma pessoa de personalidade forte e de atitude. Sim. O romance acaba com ela. Porque vocês podem reparar que depois na parte sentimental da coisa. Porque tem o conflito da parte do jogo, que é o sequestro, e o conflito da parte sentimental, que é um triângulo amoroso, que na verdade é duas pessoas que se amam e uma terceira que está tentando entrar no meio. Seu veredito sobre romance em Sword Art Online.
Eu acho que foi um pouco enrolado demais. Eu acho que faltou um pouco de ritmo para fazer você se importar melhor com o casal. A interação do casal no início é um pouco vazia, né? Porque é só eles trocando lanche, eles embaixo da árvore, que ali é uma cena importante, a gente tem que reconhecer. Mas até o momento era só aquela troca de lanche, aquele papo um pouco vazio. E aí, para suprir essa necessidade do mau planejamento inicial, eles fizeram 3 episódios só dos dois juntos. Sim. Que aí surge A menininha, Yui, né, a menina. E ali é uma forçação de barra para você se importar com o casal e entender o quão apaixonados eles são. Eu discordo um pouco de você. Eu acho que... Eu gosto da parte que eles estão juntos. Mas podia assim, ter um pouquinho, né? Não é que exatamente eu gosto. Eu achei meio chato de assistir. Mas eu não vou falar que é ruim. Eu acho que, na verdade, é bom. Eu acho que... Não, foi importante pra trama. Porque eu acho que é aquela coisa. Não é a história de como eles conseguiram vencer os obstáculos do amor pra ficarem juntos. É como eles ficaram juntos e tiveram que vencer os obstáculos de fora. Que, na verdade, é só o Kirito resolvendo, porque eles não resolvem nada juntos, né? Mas eu... Então, porra! Outra Eu incoerência... fico desgraçado na minha cabeça! Olá, eu sou o Leonardo Kitsune, Danilo Caneiro. e esse é o Side Quest. Are you ready? Como vocês já perceberam, isso não é um video quest, isso é um side quest. É bem diferente. Então é uma coisa um pouco mais solta, a gente só vai Sem compromisso, sem tanta estrutura, tá? A É. gente vai meio que bater papo e soltar a nossa opinião sobre Sword Art Online, que a gente acabou de assistir. Você já fez um vídeo do Sword Art Online, você já Sim. fez o side quest. Sim. Muita gente questionou. Porque você tava cobrando porrada e todo mundo falando, mas Sword Art Online é romance. Sword Art Online é uma história de amor. Eu fui enganado no início da anime, que os 3 primeiros episódios, o foco era batalha. Foi apresentado um personagem que era foda, queria ganhar aquele jogo. E era assim, era um cara atormentado por um trauma, Exato. preso num jogo onde ele podia morrer, e ele ia jogar sozinho pra vencer todo mundo. Eu fui enganado. Essa era a história do começo do anime. Sim. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, Sword Art Online tem 2 partes, digamos assim, 2 Sim. focos. Ele tem o foco do jogo, da trama do jogo, dos 2 jogos no caso, e ele tem o romance, a história de amor, Kirito e Azuna. Pelo menos metade da história é Kirito e Asuna, né? E a gente vai aqui dividir. Vamos falar primeiro do romance, deixar isso de lado, e vamos falar também da outra parte da coisa. Então vamos primeiro para o romance. O que faz um bom romance no anime é o casal principal, é a interação desse casal, é a forma com que eles se apaixonam. Sim, às vezes é o modo como eles chegam até ficar juntos, Sim. ou às vezes é o relacionamento desse casal. Ou o conflito que gera entre eles. Exato. E nós vamos levantar várias questões com relação a isso. O casal principal de Sword Art Online é bom? Sustenta um bom romance esse casal? Bom, a gente já está indo de encontro à opinião geral de que eles são um dos melhores casais da história do anime. Que muita gente diz. Que eu particularmente discordo. Eu não tenho memória de tanto casal assim, mas enfim. Leonardo, Toradora, cara. O Toradora, casal de eu Toradora prefiro. ganha. O casal do que eu fiz o SideQuest recentemente, o Tonari no Kaibutsu. Tonari no Kaibutsu. Yusuke até com a Keiko. Yusuke Keiko é um bom casal. Show. Então, Naruto e Sasuke é um ótimo casal. agora Sword Art Online, a gente vê mais o lado dela se apaixonando pelo Kirito do que pelo lado dele. Pois é, porque aí eu tava pensando, eu teria que primeiro me importar com essas pessoas, certo? E demora pra isso acontecer, pelo menos pra mim. Demora, pelo menos emocionalmente, porque eu quero ver o Kirito metendo porrada com 2 espadas, isso é legal. Agora, e eu também tenho trauma causado pelo jogo, pessoas morreram por culpa dele. Sim. Agora, emocionalmente, como pessoa, para um relacionamento com uma outra pessoa, eu não consigo pensar no que o Kirito